Eu acredito que essa seja uma pergunta assim muito difícil de ser respondida, porque quando falamos de oração, nós não estamos falando de um conceito, mas de uma experiência. Por outro lado, se temos a possibilidade de definir o que seja oração, a gente percebe que não há uma única definição, porque quando falamos de experiência, a gente sabe que toda experiência ela é localizada. Então toda experiência depende do lugar onde ela acontece, do momento no qual ela acontece, ela depende do seu contexto. Então existem muitas definições nesse sentido em relação à oração. A mim me agrada muito uma das definições que Teresa d'Ávila, uma mestra de oração, ela expressa quando ela fala da oração mental. Sendo que na própria obra de Santa Teresa nós encontramos assim diversas definições sobre a oração. Mas quando ela fala da oração mental, ela diz o seguinte, que a oração nada mais é do que uma relação de amizade, um estar continuamente a sós com aquele que nós percebemos nos amar. Então o que a gente vê? A primeira coisa, segundo Teresa, que a oração é uma relação de amizade. Se trata de uma relação de amizade, nós estamos diante de uma experiência profundamente humanizadora. Isso é uma relação de amizade, é uma relação entre duas pessoas e esta relação acontece por meio do diálogo, por isso chamamos oração. Então, a oração, ela implica um processo de humanização e, portanto, um processo de crescimento da pessoa. Depois, a segunda parte da sua definição diz que é este contínuo estar a sós com aquele que nós percebemos a nos amar. Então, faz parte da experiência da oração a gente, digamos assim, descer para a nossa dimensão mais profunda, onde nós encontramos, digamos assim, a nossa solidão, que nada mais é do que a nossa pessoalidade. Visitar essa instância mais profunda também é uma coisa que amadurece a pessoa humana. E quando nós descemos para essa instância, digamos assim, mais profunda do nosso ser, onde está o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade, a gente encontra Deus, não é? Por isso que um outro mestre de oração, Santo Agostinho, ele diz que Deus é o mais íntimo do seu íntimo. Porém, Teresa d'Ávila diz uma coisa que eu acho assim muito interessante, que tem tudo a ver com a experiência bíblica da oração. Ela diz que quando a gente desce a esta instância mais profunda, a gente desce ao nosso centro. Mas por ser um centro habitado por Deus, então ela chama esse centro de um centro excêntrico, não é? Parece uma contradição, mas a gente aqui está diante de uma linguagem mística. Por que é um centro excêntrico? Porque a pessoa que desce a esse nível de profundidade do seu próprio ser e nessa profundidade ela encontra o Deus da Bíblia, então ela nunca se torna uma pessoa ensimesmada. Então a oração me leva para dentro de mim, para que encontrando Deus nesse centro, então eu saia de mim em direção, digamos assim, aos meus semelhantes. É por isso que para Teresa uma oração profunda,
por que não dizer uma oração verdadeira, ela nunca é uma experiência de ensimesmamento. Por isso que ela diz que quando a gente desce para esta instância mais profunda, a gente desce para um centro que é excêntrico. Por quê? Ela vai dizer numa linguagem assim muito simples nesse caso, falando da pessoa de Jesus, ela diz assim: como é belo estar com Jesus, e é impossível estar somente com Jesus. Então, a oração de Teresa, por ter uma base eminentemente bíblica, é uma oração de encontro consigo para a saída de si ao encontro do próximo. Então, toda oração, ela, nesse sentido, me leva ao encontro do meu verdadeiro eu, e isso é importantíssimo para que a gente seja uma pessoa reconciliada, mas no encontro com o nosso verdadeiro eu, nós percebemos que esse eu, ele foi feito como dom para ser dom. Então, a oração é profunda realmente quando ela é esse diálogo com Deus, e nesse diálogo com Deus, eu também recebo, digamos assim, um imperativo espiritual de ir ao encontro do outro, para dialogar com o outro, para acolhê-lo e para servi-lo. Nesse sentido, a oração de Teresa é uma oração eminentemente baseada num diálogo verdadeiro, baseada no encontro com Deus, e a partir de Deus eu sou impulsionado a encontrar o outro, e em tudo isso o que a gente vê? A gente vê um processo de humanização da pessoa humana que vai se expressar também como um processo de reconciliação. Descer para essa instância mais profunda é saber se relacionar com a gente mesmo, se relacionar com aquele, digamos assim, que está acima de nós, e depois saber se relacionar com quem está diante de nós. Então, oração é viver essa dimensão essencial da pessoa humana, que é a relação. Oração fala da relação profunda comigo, da relação profunda com Deus e da relação profunda e fraterna com o nosso próximo. Então, a pessoa que ora nesses termos, ela se torna uma pessoa reconciliada. E para a experiência bíblica, quando nós falamos de reconciliação, nós estamos falando de shalom. Então, shalom é paz, a paz bíblica, não é? Que não é qualquer experiência de paz, não é qualquer paz, não é? Mas o shalom é uma experiência de uma paz que advém de uma experiência muito concreta. E essa experiência é a experiência da reconciliação. Então, a oração, ela me ajuda a superar a revolta que muitas vezes eu tenho comigo mesmo, a superar uma certa violência que há na relação com Deus e superar também a violência que há na relação com o próximo, marcadas essas relações de violência todas pelo pecado. Então a oração me ajuda nesse processo de reconciliação, por isso ela traz a paz. Quer dizer, a paz como produto, vamos dizer dessa forma, como consequência de uma reconciliação comigo mesmo, reconciliação com Deus, que é minha origem, e reconciliação com o meu próximo, que é o meu irmão.